Deuteronômio, capítulo 8, versículo número 2, diz assim: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que podemos ouvir nessa noite. Depois de um dia de trabalho, Pai, nada melhor do que o conforto, a direção, o sustento da tua palavra. Um alimento que precisamos, meu Deus, depois de passarmos dias sujeitos aos sofrimentos desse mundo. Aos sofrimentos desse mundo, às angústias que passamos, momento, ó Deus, que temos para ouvir a Tua voz e recebermos a Tua direção. E pedimos, Deus, só fale conosco nessa noite, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui entre nós, conduzindo, nos guiando, meu Deus, falando ao nosso coração e nos convencendo dessas verdades. E eu rogo, meu Deus, a Ti, que o Senhor tome minha vida em Tuas mãos, que o Senhor me use com graça, com misericórdia, me dê o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar a Tua vontade nessa noite. Essa é a nossa oração que fazemos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, nós ouvimos, inclusive, nesse final de semana, se não me engano, pela manhã, no domingo, uma mensagem que falava também a respeito de estarmos no deserto, mencionando até a passagem em que o Senhor Jesus esteve sendo tentado, né, após ser batizado, sendo tentado pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. E também lembro de, na mensagem, ouvir a respeito de deserto, de como é esse lugar inóspito, difícil de viver. Nós, nas nossas condições normais, não é? Sendo colocados num lugar como esse, sem nenhuma ferramenta, sem nenhum auxílio, sem nenhuma roupa apropriada, nós não conseguimos nos manter por muito tempo, porque são extremos durante o dia, durante a noite, escassez de alimento, perigos, aridez, um monte de coisas que faz com que seja comum a analogia do deserto com coisas ruins, sofridas. Talvez você já tenha ouvido várias mensagens girando em torno disso. E o próprio versículo que nós lemos aqui, o versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio, diz aqui ao povo de Deus para que ele se recorde de todo o caminho que Deus fez com que eles trilhassem no deserto. Para quê? Para humilhá-los, prová-los e saber o que eles guardavam no coração, se eles guardavam os mandamentos de Deus ou não. Então, continuando no capítulo 8, você até vai ver no versículo 3, que diz que ele humilhou o povo, deixou ter fome, mas sustentou com o maná. Então, sem um auxílio divino, sem um suporte externo, o ser humano não consegue sobreviver nesse lugar. Então, é comum nós falarmos de deserto, trazendo analogia à nossa vida, aos nossos problemas, às nossas angústias, aos nossos sofrimentos. E para o povo de Deus, para o povo de Israel em especial, era algo que fazia parte do cotidiano deles. Porque o deserto estava logo ali, estava perto deles, havia alguns desertos ao redor deles, e eles sabiam muito bem o que representava, não é? Sabiam dos perigos. Eu queria que você abrisse lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, vamos ler os versículos 2 e o versículo 6, Jeremias 2, 2 e 6, diz assim: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem,
e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Veja aí a dificuldade sendo retratada, reconhecida, não é, no livro de Jeremias, dizendo que o deserto é uma terra em que não é possível semear, você não consegue obter o sustento, o alimento dali. E no versículo 6 diz: e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Mais uma vez, a ilustração do deserto, o reconhecimento, né, do que o deserto era na prática, na realidade para o povo de Deus. E para nós hoje? Para nós é algo diferente, nós não andamos em desertos. Não sei se você tem esse desejo, né, de fazer aí uma trilha, sei lá, uma expedição, mas tirando isso para pessoas normais como nós, não é comum. A gente não vai daqui para ali e passa por um pedaço do deserto, não é parte da nossa vida. Mas para nós, povo de Deus, é uma alegoria de prova de Deus. Para nós, porque Deus nos prova no deserto. Deus escolheu esse lugar em especial, ou essa maneira em especial, para nos provar. Assim como fez com o povo de Deus, Ele também faz conosco. Ele também nos guia por desertos, nos faz também passar por sofrimentos. E aí eu vou usar dessa alegoria, né, esquecendo um pouco, fazendo menção ao deserto real por vezes, mas fazendo e trazendo para a nossa vida a alegoria de prova, a alegoria de dificuldade, né, de tribulação, de problema, algo que isso sim é uma realidade para a vida de todos nós. Não há ninguém que faça parte do povo de Deus, e também para quem não é, mas parece que para o povo de Deus isso fica mais evidente, né? Não sei se isso aconteceu com você, mas assim que eu tomei a decisão por Jesus, eu entrei em vários desertos. Já quase que imediatamente a decisão. Várias pessoas já ouviram esse relato de assim que eu me rendi ao Senhor, fui jogado no deserto. Assim também Jesus, quando ele foi batizado, foi levado ao deserto para ser tentado. Então nós também parece que automaticamente somos lançados no deserto, somos lançados já em dificuldades para que a gente comece a crescer. Deus deseja que você cresça de imediato. Deus não fica ali te cozinhando em banho-maria após a sua conversão, não é botando você como um trainee, como um estagiário. Não, Deus já começa a promover na nossa vida o aprendizado, a experiência. Então, nós como cristãos, nós cientes disso, é também uma das nossas funções como parte do corpo de Cristo, consolar aqueles que estão no deserto. Essa é também uma das suas funções. Sabia disso? Você é também povo de Deus e tem também a função de consolar aqueles que estão no deserto. Pastor, mas eu não tenho muita experiência. Pois é, mas Deus vai te produzir essa experiência, Deus vai te dar essa experiência. E nós, via de regra, irmãos, não fazemos corretamente aquilo que devemos fazer. Muitas vezes nós falhamos no nosso dever de cristãos, porque em vez de ajudar, né, em vez de promover a exortação, de promover a consolação nos irmãos, nós não temos, né, muito costume em fazer isso e muitas vezes até erramos. Não são raras as vezes em que ouvimos o relato de alguém que está em sofrimento e até jogamos mais peso sobre a pessoa.
dizendo para eles: não, você está com problema de fé. Cadê a sua fé? Você não é um filho de Deus. Até colocamos mais peso sobre essa pessoa e acaba trazendo prejuízo, porque nós não temos ainda uma real dimensão daquele problema em particular, ou talvez por não termos a experiência no deserto, não conseguimos ajudar a pessoa. Então, muitas vezes ouvimos o relato de alguém e até colocamos mais peso. É muito mais difícil, irmãos, para alguém ajudar outra pessoa ou consolar alguém, se você não tem uma dimensão, se você não teve uma pontinha de experiência com isso. Eu digo que, e eu vejo até, recentemente vi um comentário infeliz, você já deve ter ouvido falar da criatura, Chiquinho Scarpa. Ouvi ele fazer, uma colocação a respeito de pobreza, de fazer um comentário de que pobre sempre chega com uma desgraça, pobre sempre chega com um comentário. Você vai conversar com o pobre, não demora muito, ele já começa a falar de uma dificuldade, de um problema, de uma carência. Pois é exatamente a ilustração de uma pessoa que não passa por certos desertos e não consegue compreender o que os outros estão passando. É muito mais fácil compreender alguém que está passando fome se você já passou fome, não é? Aquele que nunca teve falta de comida em casa não sente a mesma dor ou não é movido pela compaixão no mesmo grau daquele que já vivenciou. Eu sei o que é passar por isso. E olha, irmãos, eu nunca defendi e não defendo, não acredito que, já disse isso em outras oportunidades, não acredito que seja necessário vivenciarmos certas experiências para ajudarmos outras pessoas. Porque há pessoas que dizem, não é, que o fato de eu ter vivido nas drogas ou ter vivido no crime me ajudou a trabalhar com drogados, com ex-criminosos e etc. Eu não defendo de que exclusivamente é papel dessas pessoas ou que ajuda, o que é necessário. Não, eu não preciso viver nas drogas para ajudar alguém que está nas drogas. Eu não preciso viver no crime ou no mundo da orgia para ajudar alguém que está afundado, nesse pecado. Não defendo isso. Porém, é aceitável a tese de que algumas situações, ter a experiência ou ter passado por elas, nos ajuda a entender aqueles que estão passando pela mesma tribulação. Então, nós precisamos entender o que são os desertos do ser humano, precisamos entender o que é estar nesse lugar, o que é ter essas experiências, para que a gente possa compreender melhor o próximo e que a gente possa cumprir com mais excelência o nosso papel, que é consolar, ajudar, exortar, confortar alguém que está passando por uma dificuldade. Algo que eu também jamais vou esquecer na minha vida, algo que aprendi há 24 anos atrás, ou 26, por aí, por volta de 25 anos, uma palavra que eu ouvi, que é: aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu ouço, eu entendo. Mas aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, quando nós vivenciamos, quando nós estamos inseridos, praticamos, nós aprendemos de fato. Quando não, estamos apenas na teoria, estamos no plano das ideias. É muito fácil você ouvir falar de alguma coisa dentro de uma sala de aula. É para isso que existem as matérias teóricas e as práticas. Ninguém cursa medicina apenas numa sala de aula. Existe um momento que você tem que ir para o laboratório,
Você tem que pôr a cara no microscópio, você tem que ver alguém aberto, você tem que suturar alguém, porque assistir um vídeo sobre sutura é uma maravilha. Bota lá, agora vai você e faz. Irmão, eu vou me tremer todo e não vai sair nada. Mas depois de algumas tentativas, depois de alguma prática e tornando aquilo natural na minha vida, eu vou poder dizer, eu aprendi. Então, eu vou de fato aprender a consolar alguém quando eu vivenciar, tiver experiências de fé. Se eu não tiver experiências de fé, como vou consolar alguém? Como vou, aconselhar uma pessoa, ajudar alguém que está passando por uma dificuldade, se eu nunca tive experiências de fé? Então nós precisamos aprender o que é isso, colocar em prática a palavra de Deus, aquilo que ouvimos, e aprender, olhar para as Escrituras e ver o que representa. O que representa. E antes de passar. Acho que acabou a bateria. Antes de passarmos por ele, temos que aprender algumas coisas importantes. Então, são coisas que precisamos saber sobre desertos. Como eu disse, é algo que faz parte do cotidiano, da nossa vida. As tribulações para a vida do cristão são coisas comuns. Então, nós precisamos saber a respeito desse lugar para que a gente possa ser mais eficaz nas mãos de Deus e cumprir com o nosso papel de cristão. Primeiro ponto que eu coloco aqui para a gente meditar nessa noite é que não adianta evitar desertos. Queridos, se tem algo que nós não podemos evitar, são as tribulações. Não podemos evitar, seria bom, se nós fizéssemos como o povo de Israel fazia, simplesmente evito ir àquele lugar. Como eu evito ir a outro lugar qualquer no Rio de Janeiro, seria bom se a gente apenas evitasse ir ao seu encontro. Mas isso não é possível. A vida do cristão, ela é um repleto mar de aflições. A vida do cristão é composta de tribulações. Queria que você abrisse lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Mateus 5, 45, diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então não é possível, pelo que diz aqui na Bíblia, as coisas acontecem a todos, tanto as boas como as ruins. Acontece o sol, como acontece a chuva, sobre os justos e os injustos. Não dá para chover, como na cabeça lá daquela família Adams, não dá para chover apenas em cima da casa deles. Não dá para chover apenas, ou temporal, ser apenas no bairro do lado. Não tem como evitar isso. Seria bom, seria ótimo se a gente conseguisse, mas isso não é possível. Então nós não conseguimos evitar desertos. Eles vêm até nós, eles vêm ao nosso encontro, e como eu disse, a vida contém momentos bons e momentos ruins. Vai lá no Salmo de número 34, e vê comigo o versículo número 19. Salmo 34, verso 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então são muitas, não são poucas ou algumas, são muitas. Muitas quanto? Não sei, mas são muitas. Então, a
primeira coisa que precisamos aprender a respeito de desertos, tribulações, problemas é que nós não conseguimos evitar. Eles virão até nós. Assim como nós louvamos, eu não vou correr atrás de bênçãos, elas é que vão me alcançar. Os problemas são iguais. Não adianta você correr atrás deles, não faça esse esforço, porque eles virão atrás de você. Se evitando, eles já acontecem, não é? Imagina se nós buscarmos, então é algo inevitável. O que nós precisamos e podemos evitar é o pecado. Esse sim é um deserto de que não precisamos trilhar, não precisamos caminhar, que é o pecado. Esse sim está ao nosso alcance, o evitar. Agora, problemas, irmãos, não gaste seu tempo, não queime as suas energias tentando fugir de problemas, ou pelo menos não se frustre se eles vierem ao seu encontro, fazem parte da sua vida. Como eu li aqui no versículo, Deus faz o sol e a chuva vir sobre os justos e os injustos. Então não é somente momentos de chuva, de temporal, há momentos de sol, há momentos de alegria, de paz, de regozijo, mas há momentos também de aflição, há momentos de tribulação, como o próprio Senhor Jesus nos disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós precisamos entender e não nos frustrar com os desertos que nos alcançam. O segundo ponto que precisamos saber sobre desertos é que eles aproximam pessoas. Parece incrível e é de fato impressionante o poder de comunhão que o deserto tem. E a gente até vai ver, né, algumas coisas boas que o deserto produz. Uma delas é a comunhão, porque atrai as pessoas. As pessoas que estão em sofrimento têm, né, em si esse benefício de que outras virão ao seu encontro. Queridos, é assim que as associações de tudo quanto é jeito funcionam. Associações de alcoólicos, associações de drogados, todas as outras, até mesmo as que não são de pecados, de vez em quando a gente vê, né, alguém famoso que ou sofre de alguma doença rara, ou tem um filho que nasceu com uma doença rara e descobre que não tem uma associação e logo cria um grupo, né? Associação dos pais de assim assado, associação dos doentes de tal coisa. Por quê? Elas têm o objetivo de juntar as pessoas que têm o mesmo problema. Então, se tem algo que precisamos aprender a respeito de desertos, é que eles aproximam pessoas. Até mesmo o deserto físico tem esse poder. Se você estiver sozinho no deserto caminhando, se você avistar alguém, algum grupo, não é? Uma tenda, o que você faz? Você vai ao encontro deles, porque a sua esperança é, lá eu vou encontrar auxílio. Se não encontrar, pelo menos eu vou encontrar uma companhia para morrer junto. No mínimo alguém para morrer junto comigo, não vou morrer sozinho. Porque desertos têm poder de juntar, de agregar pessoas. Então, só por esse fato, já poderíamos dizer que o deserto tem um lado bom. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós estamos sem problema nenhum, não procuramos comunhão. É incrível constatar isso. As pessoas que têm, procure saber a respeito dos países do primeiro mundo. Você já deve ter ouvido falar, países desenvolvidos, as pessoas se queixando, poxa, lá eles são muito frios, não dão nem bom dia. Pois é, porque eles talvez tenham um nível, né, de
autossuficiência, tenham uma boa estrutura e, de fato, não possuem as mesmas aflições que nós temos e aí se tornam mais frios por natureza. Mas os países que, via de regra, os mais latinos, aqueles que, né, estão no hemisfério sul, que não têm o mesmo padrão de vida do hemisfério norte, esses têm mais poder de se ajuntar. São mais calorosos, são mais comunicativos, são mais receptivos, né? Aceitam mais o aconchego, o se aproximar, o desenvolver amizades. Então, nós, muitas vezes, quando estamos bem, não desenvolvemos a comunhão, não procuramos pessoas, não nos associamos, não temos contato. Quantas vezes você já esteve em dificuldade e veio mais à igreja, buscou mais a comunhão com Deus, relacionamento com Deus? Então o deserto também é uma ferramenta de Deus para você se aproximar dele. Então, queridos, Deus age de maneiras diversas e muitas vezes ilógicas ao nosso raciocínio. Deus opera nos desertos da nossa vida também para nos aproximar, também para promover a comunhão, para que a gente possa estreitar, né, relacionamentos, compartilhar os nossos problemas. Ele tem esse poder. Então é um momento em que Deus transforma a dor em consolo. Deus aproveita esse momento que é difícil, é duro, e promove algo bom. Porque eu, em determinado momento, vou poder consolar alguém de uma maneira mais eficaz, mais assertiva, porque eu já passei por esse problema. Veja só o que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios. Algo interessante que Paulo constata, né, no seu ministério, lá no capítulo 1, do versículo 3 ao 7, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Veja, ele retrata Deus como sendo o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Paulo está aqui falando a respeito de momentos da sua vida em que também passou por tribulação e falando de consolo de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos irmãos, capacitando para que nós cristãos possamos consolar outros que estejam em qualquer angústia. Por isso que eu digo, não é uma exclusividade de consolar ou exortar alguém que esteja em determinado problema, se eu estiver. Porém, o fato de eu ter experiências de fé, ter experiências de deserto, me faz eficaz, me coloca, não é, numa posição de ferramenta de Deus para que eu possa servir de instrumento, e aí Deus transforma o que foi minha dor em consolo de outra pessoa. Então Deus faz o que seria algo ruim aos nossos olhos em algo bom na vida de outra pessoa.
Então é algo que também precisamos aprender sobre desertos. Às vezes incomoda, os sofrimentos, né, doem nas nossas almas, sim, mas nós estamos sendo capacitados, preparados para sermos ferramentas nas mãos de Deus, para consolarmos outros que também estejam em qualquer angústia. Em suma, meu deserto me ajuda a compreender o seu. O que eu passo me ajuda a compreender o que você está passando. Então isso se chama experiência. A minha experiência de vida me capacita a aconselhar aqueles que são mais jovens. Por isso na Bíblia os anciãos são tão valorizados, porque são pessoas que em tese já tiveram muitas experiências, já tomaram muito tropeção e já tiveram, né, muitos percalços, e eles podem consolar, ajudar, podem compreender e evitar que outras pessoas passem por esses problemas. Então, entenda isso. O seu deserto, a sua tribulação, seja ela qual for, te ajudará a compreender o deserto do seu irmão. O deserto ou a dificuldade de que alguém pode vir ao seu encontro em algum momento da sua vida. Você está sendo capacitado por Deus. Outro ponto é que o povo de Deus frequenta desertos. Isso é um lugar comum, eu poderia até dizer, se tem lugar que tem crente é o deserto. Aqui em São Cristóvão, se tem lugar que tem crente, é na Smart Fit. É onde mais? Qualquer outro lugar aí, no Sacolão, no Extra, né? Em qualquer lugar, aqui em São Cristóvão, eu frequento esses lugares e eu vejo, de vez em quando eu estou lá distraído. Oi, pastor, rapaz, tem crente aqui. Então eu posso dizer a mesma coisa, se tem lugar que tem crente é o deserto. Se você estiver nele, alguém vai passar por você e vai dizer, Pai do Senhor, irmão. E você, rapaz, eu achava que eu estava aqui sofrendo sozinho, e não é que tem alguém também aqui? É, querido, é um lugar comum, está assim de crente. Podia dizer que depois da igreja é o lugar que mais tem crente, é o deserto. Então, o povo de Deus frequenta desertos. Não adianta você querer evitá-los e não adianta você, né, ficar frustrado com eles, porque faz parte, é um lugar que nós frequentamos. Pode parecer loucura, mas é onde o oleiro trabalha e é onde Deus purifica o metal precioso. Foi como nós lemos lá no livro de Deuteronômio, é onde Deus trabalhou com o seu povo. Abre lá no Salmo 66, Salmo 66, do versículo 8 ao 12. Salmo 66, 8 diz assim, Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então, Deus aqui no Salmo 66 diz que Deus prova o seu povo, fazendo tal qual, não é? Um ourives ou alguém que trabalha com metal e usa o fogo para purificá-lo. Inclusive diz que deixa cair na armadilha. Deus faz com que passemos pelas dificuldades para nos fortalecer, para nos provar, mas para que no final nos leve a um lugar espaçoso.
Então tem um proveito, não é em vão. Vai lá em Provérbios, um pouquinho depois, Provérbios capítulo 17, versículo 3, diz: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então Deus prova os nossos corações. Deus faz com o seu povo, purificando, ensinando, fortalecendo, dando a ele experiências com um fim proveitoso. Vai lá também em Jeremias, capítulo 18. Veja versículos bíblicos que você já ouviu com fartura a respeito, das provas de Deus para o fortalecimento do seu povo. Está aqui em Jeremias 18, até o verso 6, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, Deus trabalha também como oleiro. Também ali, Jeremias tem aquela visão, aquela cena, e tal qual o oleiro trabalha um vaso, Deus também trabalha conosco. E se Ele quiser, irmãos, Ele vai desfazer você e fazer outro novo. Então é a mesma analogia, ou seja, de alguém trabalhando com metal e purificando, ou alguém trabalhando com barro e dá a forma como lhe bem parecer. Então, Deus usa desertos para promover isso na nossa vida, para nos purificar, para nos formar de novo, para nos transformar. Um outro ponto que eu coloco a respeito do deserto, que é importante conhecermos, é que eles nos aproximam de Deus. Mencionei isso aqui, não é? Foi onde Deus escolheu para encontrar com Moisés. Se você olhar lá também no livro de Êxodo, no capítulo 3, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro no deserto, e ele tem a visão da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, naquele lugar inóspito, árido, difícil, em que Moisés estava levando as ovelhas de seu sogro, Deus escolheu encontrar com ele. Aliás, foi o lugar para onde Deus o conduziu após ele ter matado o egípcio. Deus o tirou dali, da casa de Faraó, e fez com que ele fosse exatamente para aquele lugar. Porque ali Deus já tinha plano de encontrar com ele. Então, é o lugar em que Deus escolheu vários personagens para tratar com eles, se aproximar deles. Foi lá que Josué foi ministrado e ensinado. Assim que Moisés morre, Josué é levantado e eles estão no deserto ainda, para tomar
posse da terra prometida. Mas é ali, naquele lugar, no meio daquela dificuldade em que Josué foi lapidado, foi trabalhado por Deus para conduzir o povo à tomada da terra. Foi lá que João Batista viveu e cresceu em graça e poder. Ele é, né, a voz que clama no deserto, alguém que esteve ali naquele lugar também, e as pessoas iam atrás dele, iam para ouvir a mensagem de arrependimento. Então foi nesse lugar que João Batista também foi tratado. Foi lá também, irmãos, que Jacó lutou com o anjo de Deus e prevaleceu. Lembra da passagem? Ele estava no deserto e durante a noite, antes de se reencontrar com seu irmão, ele tem um confronto com o anjo de Deus e não deixa que ele vá embora sem antes ser abençoado. Então o deserto, queridos, é lugar que Deus escolheu também para se aproximar de nós. Então não é apenas, né, num lugar confortável, num lugar agradável, né, lugar bonito aos nossos olhos, com a nossa vontade, que Deus irá te encontrar. Muitas vezes Ele quer quebrar você desse paradigma e colocar você num lugar desconfortável, para que você se concentre nele. Às vezes nos lugares e nas coisas confortáveis desvirtuamos, né, e desviamos a nossa atenção e o nosso interesse, mas na dificuldade Deus trabalha, nas tribulações Deus nos desenvolve. O penúltimo item é que nesse lugar também, no deserto, anjos vêm nos servir. Queria que você abrisse no Salmo 91 e veja comigo o versículo 11, algo que também até quem não é cristão menciona, e diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Vimos esse versículo inclusive no domingo, em que o próprio Satanás usa contra Jesus, mostrando para ele: olha, está escrito que os anjos irão ministrar, Deus dará ordens a eles para que eles guardem você. E aí, irmãos, nós olhamos e pode parecer que é o lugar em que nós somos largados. Isso é também algo que nós pensamos a respeito do deserto. Muitos de nós, quando estamos no meio da tribulação, da dificuldade, da enfermidade, vem ao nosso coração: Deus me abandonou, Deus me largou. E a semelhança do deserto, pode parecer que quando estou lá, fui largado, fui abandonado à sorte, mas não é verdade. Vai lá em Deuteronômio, logo no primeiro capítulo, Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 30 e 31. Deuteronômio 1, 30 e 31. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Aqui em Deuteronômio está sendo dito que Deus ia adiante do povo. O povo foi colocado lá? Sim. Mas aqui é dito que Deus ia adiante deles, ia pelejando por eles e os levava como um pai leva a seu filho. Queridos, na NVI, na nova versão internacional, diz que ele carregou. Então Deus não te largou lá. Se você está no deserto, Deus está te carregando no colo. Deus está te levando como um homem leva seu filho
por todo o caminho. Você não está nesse lugar sozinho. Você não está nesse lugar abandonado, porque Deus está contigo. Ele manda verdadeiramente anjos irem te servir. E aí, quando parece que o fim chegou, porque nesses momentos temos a impressão de que o fim chegou, é aí que ele manda anjos para nos servir. E a palavra de Deus tem relatos a respeito disso, e eu quero ver contigo Gênesis, capítulo 21, do versículo 14 ao 19. Gênesis 21, do 14 ao 19, diz: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Nesta passagem, você conhece Agar e Ismael, são largados no deserto, apenas com poucos recursos, mas o recurso acaba num lugar tão difícil. Aqui no versículo 17 diz que o anjo de Deus, anjo com letra maiúscula, isso por muitos é considerado uma teofania de Jesus pré-encarnado. O anjo de Deus aparece a ela e dá a ela a provisão. Dá a ela, o lugar, diz a ela: olha, não se preocupe, porque o menino não vai morrer, e aí está a provisão diante de você, a água. Vai lá também no primeiro livro de Reis, uma passagem que também nós conhecemos muito bem. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 4 ao 7, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então é aqui mais um episódio em que Deus de fato manda anjos servirem a quem está no momento em que, olha, daqui eu não passo mais, daqui é o meu fim. Me lembro também da passagem da viúva, em que o profeta vai até ela e pede que ela cozinhe um pão, e ela diz: olha, eu estou aqui pegando os últimos gravetos, porque eu tenho só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija, eu vou fazer, e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E o que o profeta diz? Pois não vai faltar azeite na botija, não vai faltar o suprimento. Vai lá e faz conforme eu estou te mandando. Então, no momento em que parece que o fim chegou, Deus manda a provisão, porque Ele está conosco. Ele está à nossa frente, Ele está nos carregando, Ele está nos conduzindo, Ele está nos ensinando, mas Ele não permite que nós sejamos tentados, além do que possamos suportar. Assim como uma prova também. Deus não nos prova além do que possamos suportar. Se você está sendo provado,
é porque você ainda está dentro do seu limite. Isso sem mencionar todas as outras passagens que nós vemos na Bíblia, como o próprio Senhor Jesus, que também, no momento em que Satanás saiu dele, os anjos vieram e o serviram, como José também, que foi lançado na cisterna por seus irmãos, e veio também um povo e o tirou da cisterna, porque senão iria morrer ali também de fome, de sede. Então, queridos, coisas que nós precisamos aprender a respeito de desertos. Um alerta, porém, cabe, porque nem tudo são flores, não é? Como nós mencionamos aqui, existe outro que também gosta de frequentar desertos, que é Satanás. Ele também frequenta desertos. E quando estivermos nesse lugar, nós precisamos, aí sim, estar mais próximos de Deus, mais em comunhão com Ele, porque se estivermos nesses momentos revoltados, irados, não entendermos essas coisas, o trabalho dele será facilitado. Porque ele frequenta os desertos não como os anjos para nos servir e nos livrar, mas para nos dar o golpe final, para promover a derrota. Mas a Bíblia também diz lá em Tiago 4:7, que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que nós precisamos é resistir, nos achegarmos a Deus, resistirmos ao diabo, para que ele bata em retirada. Então, queridos, entenda, desertos não são eternos, a nossa vida não é só feita deles, mas nós precisamos aprender a enfrentá-los. Precisamos conhecer algumas coisas deles para que a gente aprenda a enfrentar. É prazeroso? É fácil? De forma alguma. Não posso mentir aqui, mas nós precisamos compreender que eles fazem parte da nossa vida e eles têm até em algum momento características que nos aproximam de Deus. Que Deus trabalha nesses momentos na minha vida e na sua. E que você seja capacitado, que você tire dessas experiências a capacitação para consolar e compreender o deserto que alguém, o seu irmão, está passando também. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, pelo que ouvimos, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nós reconhecemos nas Escrituras que o Senhor é um Deus que sim nos prova, que sim, meu Deus, há aflições para o justo, que sim há tribulações, que sim há problemas, que a chuva pode vir sobre as nossas cabeças, mas que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos conduz a esse lugar com um objetivo e não nos abandona, não nos lança à própria sorte. No momento oportuno virá em nosso socorro, ministrando a cada um de nós. No momento certo Ele irá de nos tirar desse lugar, para que nós possamos sair dali fortalecidos, com experiências de fé, e possamos cumprir com o nosso papel nesse mundo, que é consolar, exortar, ensinar, servirmos Deus de referência para outros mais inexperientes. Ó Deus, nos ensina a respeito desse lugar, nos ensina, Deus, fala ao nosso coração e que nós possamos perseverar, não murmurar, meu Deus, e resistir a Satanás, porque ele certamente estará ali em nosso derredor, esperando o momento da nossa fraqueza para dar o golpe final. Mas se nós estivermos cientes do que é esse lugar, nós sairemos dali fortalecidos e ele há de bater em retirada.
Ó Deus, essa é a nossa oração, que o Senhor continue a falar ao nosso coração e a nos ensinar. Oramos, ó Pai, te agradecendo por isso, em nome de Jesus. Amém.